Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 2, verso 11 ao 22, que assim está escrito: portanto, lembre-se de que no passado vocês eram gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisão, que é feita na carne por mãos humanas. Naquele tempo vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz. De dois povos Ele fez um só, e na sua carne derrubou a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criassem em si mesmo uma nova humanidade, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela. E, quando veio, Cristo evangelizou paz a vocês que estavam longe e paz também aos que estavam perto, porque, por meio dele, ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. Assim vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Nele, todo edifício bem ajustado cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Nele também vocês estão sendo edificados, junto com os outros, para serem morada de Deus no Espírito. Que o Senhor abençoe esta palavra em nossos corações. Quero pensar nesta oportunidade, com base nesse texto sagrado, sobre o seguinte tema: por que precisamos de um Salvador e Senhor? Por que eu preciso de um Salvador e um Senhor? Por que você precisa de um Salvador e um Senhor? Por que a humanidade precisa de um Salvador e um Senhor em sua vida? Estamos aqui diante da Epístola de Paulo aos Efésios, considerado como uma das cartas da prisão, sendo a primeira prisão de Paulo em Roma. Paulo escreve àquela igreja dos Efésios, uma igreja formada de crentes, judeus e gentios, agora cristãos. E aqui, neste texto sagrado, nesta passagem bíblica, Paulo, pelo Espírito Santo, se dirige aos de linhagem gentia. Ele diz: lembre-se, versículo 11, lembrai-vos de que no passado, esse lembrar, meu querido, minha querida ouvinte, esse lembrar era o lembrar reflexivo, era lembrar com misericórdia. O mundo gentio, os povos gentios eram considerados incircuncisos, ou seja, impuros, pagãos, pelos que eram judeus, e diz a palavra, estava sem Cristo, sem ungido, agora no sentido espiritual, diante de Deus. Olha a situação espiritual que estavam os gentios. Estava todo ser humano sem Cristo, sem Deus, separados da comunidade de Israel. Este Israel era a comunidade, o povo de Deus. Hoje nós temos como comunidade de Deus a igreja. Então,
quem tem aliança com Deus não está separado da sua comunidade. E ainda, pelo Espírito Santo, Paulo vai descrever a realidade daqueles gentios, no antes, estranho às alianças da promessa. Outra realidade, não tendo esperança, não havia esperança de bênção em suas vidas, de eternidade. E Paulo aqui apresenta ainda, e sem Deus no mundo. Meu amado, minha amada, você que me assiste, que me ouve neste dia, esta era a situação dos povos gentios. Esta era a situação e é a situação de uma pessoa que vive sem ter um Salvador e um Senhor em sua vida, sem ter Jesus em sua vida. Porque precisamos de um Salvador e um Senhor. Vejamos, porque esta é a situação do ser humano. Porque o Espírito Santo, por meio de Paulo, os faz lembrar da vida miserável que eles estavam, os faz lembrar com misericórdia, lembrar para saber que vieram das trevas, que vieram com essa realidade, lembrar para crer na importância de ter um Salvador e um Senhor em sua vida. Então esta é a realidade. No início desta epístola, no capítulo 2, Paulo vai dizer a realidade da situação que se encontra o homem sem Deus. Diz a palavra: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Então esta é a situação do homem que está sem um Salvador e sem um Senhor em sua vida. Esta é a situação da pessoa que ainda não reconheceu os seus pecados, e é através da obra do Espírito Santo que o homem é convencido deste juízo de Deus, da sua situação espiritual. Então, mas agora, isto era o antes de conhecer a Cristo, antes da palavra da verdade ter chegado em seus corações. Mas nesta mesma epístola, a palavra diz: mas quando ouviram o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste selados com o Espírito Santo da promessa. Mas agora, diz a palavra, versículo 13, mas agora em Cristo Jesus. Mas agora, a todos que creem em Jesus Cristo como seu Salvador e seu Senhor, mas agora em Jesus, vós que estava longe, ou seja, distante de Deus, foram aproximados. Povos que estavam distante de Deus, vidas que estavam distante de Deus, agora estão perto de Deus. Não mais distante de Deus, mas próximo de Deus. Porque precisamos de um Salvador e um Senhor, porque nós somos aproximados a Deus pelo sangue de Jesus Cristo, louvado seja Deus. Porque precisamos de um Salvador e de um Senhor, porque Ele é a nossa paz. Jesus traz paz ao coração do homem que precisa desta paz. Todos nós precisamos, porque precisamos de um Salvador e de um Senhor, porque agora somos um só povo de Deus, povo exclusivo de Deus. Diz a palavra:
uma referência aos povos gentios e aos povos judeus. Diz a palavra que ele derrubou a parede de separação que havia entre eles. No templo de Jerusalém, no pátio externo, era onde os povos gentios, os gentios que eram prosélitos ao judaísmo, que eram adeptos ao judaísmo, mesmo indo ao templo, não poderia entrar no santuário. Os gentios ficavam no pátio externo. Havia uma separação entre esses dois povos nessa área do templo. E aí nós, arqueólogos, meados do século XX, encontraram ali nos destroços ainda do templo, nas escavações, encontraram vestígios de inscrições que aparecia palavras de proibição. Proibição quando a entrada de gentios na área restrita aos judeus. E quando Paulo foi pego em Jerusalém, foi preso pelos judeus e entregue aos romanos, uma das acusações que fizeram sobre Paulo é que ele havia introduzido gregos no templo ali em Jerusalém. Isso está em Atos capítulo 21, versículo 28. Então Cristo acabou com esta inimizade, com esta parede de separação. Então, assim quando Cristo morreu, assim como o véu do santuário foi aberto, rasgado de cima a baixo, dando nós acesso, entre nós e Deus, acesso à presença de Deus. Com a morte de Cristo na cruz, com o sangue de Cristo, ele também entre os povos houve uma união. Cristo quebrou a inimizade. Então, Cristo acabou com essa inimizade, porque precisamos de um Salvador e de um Senhor, Jesus Cristo, porque Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, versículo 15. Cristo aboliu, Cristo pagou. Quando o Espírito Santo usa Paulo ao escrever a igreja dos cristãos, os cristãos que estavam em Colossos, aqui eu entendo mais uma vez porque que eu preciso de um Salvador e de um Senhor. Aqui você crendo, você vai saber por que você precisa de um Salvador e de um Senhor. Encontramos em Colossenses capítulo 2, verso 13 e 14, a seguinte palavra: e quando vocês estavam mortos nos vossos pecados e na incircuncisão da carne, lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados, cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, completamente, totalmente, cravando-o na cruz, aleluia, porque precisamos de um Salvador e de um Senhor, porque Ele aboliu a lei em forma de mandamentos, de ordenanças, nos aproximando, nos dando acesso à presença de Deus, porque precisamos de um Salvador e de um Senhor, porque Jesus nos reconciliou com Deus por meio da sua cruz. Louvado seja Deus. Porque eu e você, porque que a humanidade precisa de um Salvador e de um Senhor? Porque por meio de Jesus temos acesso a Deus Pai, temos livre acesso, não pelos nossos méritos, mas pelo sangue de Cristo, por meio de Jesus. Ele mesmo diz no seu Evangelho, João 14, versículo 6, eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Diz a palavra que Ele
trouxe essas boas novas, ele evangelizou paz, ele trouxe as boas novas de paz a todos vocês que estavam longe, distante, uma referência aos povos gentios, mas agora convertido, como também aos que estavam perto. Esse perto é uma referência aos judeus. Então esta é a obra de Cristo como Salvador. Esta é a realidade de Cristo como nosso Senhor. Por isso precisamos de Jesus como Salvador e Senhor das nossas vidas. Diz a palavra no versículo 19, 2:19, diz assim a palavra: assim vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Assim, por causa da obra de Cristo, não somos mais estrangeiros, não somos mais forasteiros, não somos mais peregrinos. Temos a nossa identidade, temos a nossa morada celestial. Portanto, diz o versículo 2:19, portanto, vocês já não são estranhos e forasteiros, mas concidadãos do povo santo e membros da família de Deus, da igreja. Não estamos mais desaliançados, não somos desigrejados, somos agora, fazemos parte da comunidade de Deus, a nova comunidade de Deus, formada por cristãos agora que eram gentios e judeus, fazendo um só povo, fazendo agora a igreja de Jesus. Somos agora membros da família de Deus, esta igreja universal. Juntos somos sua casa, somos morada de Deus, lugar onde Deus se sente em casa. Querido e querida, você que ouve a palavra nesse dia, a sua vida, o seu corpo deve ser morada de Deus, habitação de Deus, lugar onde Deus se sente à vontade, onde Deus se sente em casa. Diz a palavra que Jesus, como nosso Senhor, somos edificados sobre os alicerces, sobre os fundamentos dos apóstolos e dos profetas. Somos edificados naquilo que os apóstolos e profetas creram, em Cristo, a principal pedra, a pedra angular, que é o próprio Cristo Jesus. Diz a palavra que nele em Jesus, somos firmemente unidos, constituindo um templo santo para o Senhor. Deus, através de Jesus Cristo, está edificando a minha vida, a sua vida, as nossas vidas como edifício. Os fundamentos foram lançados, que é Jesus. Agora nós estamos sendo edificados. Essa edificação pode ser considerada como um processo de santificação na vida de todo cristão. Diz a palavra, por meio dele, vocês também estão sendo edificados como parte dessa habitação, onde Deus vive por seu Espírito. Esta é a palavra de Deus. Esta é a realidade de dizermos porque precisamos de Jesus como Salvador e Senhor. Aqui como Senhor nós somos edificados. Depois Jesus tem feito a obra nas nossas vidas, agora Ele nos edifica. Esse edificar, essa construção, esse fundamento é para nos apresentar como igreja gloriosa naquele maravilhoso dia, quando Jesus vim para buscar a sua igreja e nós participarmos das bodas do Cordeiro, entrarmos na mansão celestial, adornada, uma igreja lavada e remida pelo sangue de Jesus. Esta é a palavra para nesta noite, para você nesta noite. Você precisa reconhecer
que Jesus é Salvador e Senhor. Você precisa buscar o perdão de Jesus. Você precisa ser quebrantado reconhecendo o poder que há em Jesus para salvar e para reinar na sua vida. Medite nesta palavra e aceite Jesus como teu Salvador e teu Senhor, porque todos nós precisamos de um Salvador e de um Senhor. E este Salvador e este Senhor é Jesus Cristo, para a glória de Deus Pai. Deus te abençoe, em nome de Jesus.